quarta-feira, o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, que aliás é do Rio de Janeiro, né, foi criticado nas redes sociais depois de defender o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com quem postou essa foto aí no Instagram. Tô vendo aqui a legenda com o deputado federal Eduardo Pazuello na reunião, nananã, a tarefa do governo Lula, nananã. Quando o diálogo e a política falham sobre a guerra, a esquerda é dialógica e não intolerante e autoritária. E por aí foi, tem até coração, ó. A postagem do Quaquá com o Pazuello. Bom, teve resposta, mas antes ele, claro, foi alvo de muitas críticas, né, dos petistas. E aí, em resposta, ele publicou um vídeo em que chama os petistas de stalinistas idiotas. É claro, aqueles que criticaram, né, a foto dos dois. Vamos ver. Comentários que vieram pro meu feed aqui do Instagram e do Facebook. É de uma esquerda que reclama do bolsonarismo e dos fascistas e acusam os fascistas de intolerantes, que dizem que nós, e com razão, que nós tivemos o Lula preso sem o devido processo legal, ultrapassando os limites da democracia, e aí dizem, prendem, arrebentam sem o devido processo legal. Então quero dizer a vocês que essa esquerda classe média, como dizia o Brizola, essa UDN de macacão, que aliás não é de macacão, essa UDN de sunguinha da Zona Sul, essa UDN pseudo-moralista, ela tem que aprender o seguinte: democracia é a discussão dos contrários, como dizia Rosa Luxemburgo. O político também postou uma foto de um jumento com a seguinte legenda: de direita ou de esquerda, jumento é jumento. Quem usou as redes sociais para se manifestar sobre esse assunto também foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela escreveu: foto do nosso companheiro deputado Quaquá com o bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limites. Fogo no parquinho, treta entre os brothers, Sakamoto. Eu acho desrespeitoso, na verdade, o próprio Quaquá usar uma citação da Rosa Luxemburgo no final, né, assassinada, na verdade, por milícias, enfim. Sendo que o que a gente está vendo nessa situação, e eu acho que esse é o ponto, depois eu até falo das respostas que o Quaquá deu, mas o ponto é o seguinte: não é que ele estaria confraternizando, ou seja, um líder da cúpula do PT estaria confraternizando com qualquer pessoa à direita. Isso aí não tem problema, a gente vê em festas em Brasília, em festas no Rio, em São Paulo, em que políticos de diferentes correntes confraternizam, em que eles sentam, em que eles dialogam, em que eles conversam, esquerda, direita, centro, pela construção do bem comum do Brasil. Mas se há alguém que não participou da construção do bem comum do Brasil e que é corresponsável por um verdadeiro genocídio, quase 700 mil mortes por Covid-19, esse alguém é o general Pazuello. Então o que acontece, a gente não está discutindo aqui, acho que muita gente do PT, inclusive, e de outros partidos à esquerda, e analistas, e políticos, todo mundo meio embasbacado, porque não é que ele sentou e está discutindo com alguém que é neoliberal e que pensa com ele diferente com relação à taxa de juros, né? Ele está conversando com alguém que foi corresponsável pela morte de milhares de pessoas, que participou de um processo, de um crime contra a humanidade, que é acusado, inclusive, de crimes contra a humanidade. E aí você aparece fotografando, sorrindo. Se você tivesse que, no meio de um debate, numa comissão, conversar, porque está lá, tem que discutir, dialogar, isso é uma coisa. Outra coisa é confraternizar com aquela pessoa que o próprio partido dele chama de genocida. O próprio PT chama ele de genocida, né? Então, da mesma forma, a Rosa Luxemburgo não ia confraternizar com o pessoal, com as milícias alemãs, sabe? Então, é um erro apontar isso. E aí tem um outro ponto, Diego, que acho que é extremamente relevante nisso, que é o seguinte: o Quaquá, na hora que vai responder esse caso, ele não responde argumentando por que ele abraçou, por que ele apertou, por que ele fez isso. Não, ele xinga o interlocutor que criticou, vai xingar de jumento, vai xingar disso, daquilo, ou seja, vai fazer uma crítica ad hominem.
Ou seja, vai fazer uma crítica não ao argumento, não vai tentar debater ao argumento, não, ele vai debater e atacar a pessoa. Tudo isso está muito errado. Está muito errado. E é claro que a própria Gleisi Hoffmann teve que sair, né, criticar tudo isso e gerar uma saia justa, como apontou nosso colega Chico Alves. Verdade. A saia justa não precisava disso, né? Quer dizer, encontrou tudo bem, faz parte, né? Mas registrar com foto e ainda com o coração soa desrespeitoso, não só com o partido, como você falou bem aí, também com as vítimas da Covid, que são aí Soa muitas. desrespeitou o abraço, para resumir, o abraço do Quaquá no Pazuello é desrespeitoso a 700 mil mortes por Covid.